É isso aí, gente. Estamos de volta, né? E eu quero retornar aqui a uma publicação que nós falamos aqui no começo do programa, né? Quando falávamos da lástima que foi não termos um desfile cívico de 7 de setembro, né? Mostramos em Petrópolis e Nova Friburgo como foi importante, como é bonito, como é valorizado, mas lá a gente tem gente de caráter no poder público, né? E a gente mostrou aqui uma publicação que está fazendo o maior sucesso, que mostra não um dia, mas uma semana inteira dedicada à pátria, né? Ao nosso país, aquele que precisa ser cuidado, né? Então tá aí. Eu vou começar aqui a conversar com o Vanderlei, eu vou levar minha água, gente, que você viu que o negócio hoje tá feio. Ô chefe, eu estou carregando minha água para tudo quanto é lado, que o negócio tá feio pro meu lado. Mas eu comecei o programa, infelizmente, dizendo o seguinte, Vanderlei, eu como nascido e criado em Teresópolis, né, cidadão teresopolitano com muito orgulho, sempre tive muito orgulho de participar dos desfiles cívicos, né? A gente até falou isso aqui na época do aniversário da cidade. Participei na época do Edmundo Bittencourt, participei no TG 01011, fiz muita cobertura do desfile, já profissional, já como jornalista, sempre tive muito orgulho. Hoje, infelizmente, mais uma página triste do nosso município, eu tenho que abrir um programa de dia 8 de setembro, portanto, depois, né, do desfile, eu tenho que abrir o programa mostrando e comentando o desfile de municípios vizinhos, porque o meu município, né, a cidade que eu sempre fiz questão de estar, infelizmente não fez nada, e passou em branco mesmo, literalmente em branco. E quando a gente vê aqui, né, a gente está com imagens de Petrópolis, olha, Vanderlei, isso aí foi ontem, né? Cidade cheia, movimento no comércio, o pessoal vendendo pipoca, o pessoal vendendo guaraná, são as autoridades se mostrando, e aí fica aquela pergunta, né? Por que não fazê-lo? Precisa de dinheiro para fazer isso? Claro que não, gente. É evidente que não. Precisa de boa vontade. Tá aí o meu amigo Bernardo Rossi, o prefeito de Petrópolis, né? Agradecer de novo à Prefeitura de Petrópolis que nos enviou prontamente aí esse material para que a gente pudesse expor para você aqui, já que o nosso município simplesmente não fez nada. As crianças dentro do carro da polícia. Eu lembro que era um momento, Vanderlei, em que eu ia ver as viaturas, né, da polícia, a gente entrava na viatura da PM, entrava no carro do bombeiro, tirava foto no carro do bombeiro. Ou seja, né, por que deixar de lado uma tradição tão nossa, uma tradição tão importante? Essa é uma pena, né? A gente já teve aí o resultado do 6 de julho, onde a prefeitura nem se deu o trabalho de hastear as bandeiras, né? O prefeito tinha outro compromisso por dia, que era inaugurar o seu canal de TV, que ele disse que não é dele. E agora vem o 7 de setembro e não tem nada, mais nada mesmo. Nada, né? absolutamente nada. Na cidade, é muito triste isso, porque essa é uma oportunidade onde a gente se aproxima das instituições, dos símbolos nacionais, do orgulho nacional, né? Se você não tiver uma referência com a sua história familiar, a sua história do link, a história da região onde você cresceu, desenvolveu, a história do seu país, do seu estado, isso nos dá uma noção de pertencimento, de brasilidade, de nacionalismo. E aí a gente encontra até alguns imbecis que vêm dizer, não, mas essa coisa do desfile militar é coisa da ditadura, que você tinha que vestir. Né? Não tem nada disso, tá aí. A ditadura já acabou há muito tempo e as pessoas, é uma desculpa esfarrapada para quem não quer ter o trabalho, porque a criança não está ali com orgulho do homem fardado, é orgulho da instituição forte que ela está assistindo, né? Tá aí, você vê o desfile, quando a Polícia Federal desfilou em Curitiba, olha, coisa de arrepiar. Arrepiar. Né? É uma coisa, porque ou seja, o povo tem orgulho da polícia, como também não gosta da polícia quando a polícia não é boa. Claro. Mas quando ela dá exemplos de que ela é eficiente, embora seja, nós temos uma Polícia Federal hoje muito cara, mas também ela é cara para a gente, cara de prezada, né, de querida, e isso é muito importante. Eu acho que nós temos que nos orgulhar do nosso quartel de bombeiros, que nós temos viaturas de ponta, oficiais
de bom nível, um grupamento muito dedicado às coisas da cidade, que conhece a cidade de ponta a ponta, ou seja, eles têm noção do interior, noção das áreas de risco, noção do que fazer numa emergência, né? E isso aí, nós precisamos saber que o bombeiro está aqui. Daqui a pouco, essa população não sabe nem quem tem um quartel de bombeiros aqui, não sabe quem tem uma polícia que é referência não tem para aproximação o Brasil, nenhuma, né? Nós estamos aí, Teresópolis é referência, é a primeira cidade do estado em menor índice de violência, tá? É a 10ª do país. Isso é fruto do trabalho da nossa polícia. Isso aí, nós temos que ir para a rua e aplaudir essa polícia no dia 7 de setembro, no dia 6 de julho, aplaudir o bombeiro pela sua eficiência, pela forma como ela se relaciona com a cidade, aplaudir as escolas que são exemplo. Nós temos escolas hoje da rede municipal, inclusive, está aí Antônio Santiago, uma delas, outras escolas, né, o Genda Bloch, né, que as pessoas querem estudar numa escola dessa municipal, verdade, como se fosse uma escola particular paga, né, como se fosse uma universidade federal, porque são orgulhos da cidade. Esse orgulho, o município tem a obrigação de mostrar a essas pessoas, mostrar essas instituições para o povo e fazer uma festa, e festa sem dinheiro. Desfile de 7 de setembro, 6 de julho, não precisa gastar dinheiro, cada um vai com o seu desprendimento, cada um faz seu sacrifício, nada de apontar hora de professor, merenda para aluno, isso aí você sai de casa com suas próprias pernas e vai render homenagens ao país numa data tão importante. Se bem que talvez esses políticos que nós temos não sabem nem a diferença, o que significa, né? Nem saber a diferença da proclamação da República, o dia de independência. Ouso dizer que tem prefeito que falou, não, prefeito, vai passar a polícia na rua. Não, polícia na rua não, Deus me livre, faz isso não. Pelo amor de Deus, né? Vai estar com medo. Né? Mas é uma pena ter acontecido isso. A gente não pode, a gente tem que estar mais crítico para, de repente, no próximo ano, a gente forçar a mão para essa gente se dar o trabalho de fazer o desfile cívico-militar, que é um momento de orgulho, né? Um momento que o oficial, que a família vai prestigiar os seus diretores de escola, os seus professores, os seus oficiais da polícia, é coisa de secretário vagabundo mesmo, tá? Secretário vagabundo, prefeito vagabundo, que não quer trabalhar, quer aproveitar. Gente preguiçosa, pelo amor de Deus. Não se justifica. É lastimável. Vanderlei, Rica, coloca na tela a publicação do Facebook, vê se você consegue aí, por favor. Porque essa programação de uma semana, e eu vou lhes dizer qual é a diferença. Essa programação, Vanderlei falou que em 1978 tem a comissão organizadora, né? A diferença está nas pessoas, na qualidade das pessoas. A comissão organizadora de 1978 tinha Valdair Queiroz, Nelly Pampilon, Luiz Carregal, só gente... Gilberto Arejo. Gente de verdade, com capacidade para fazer. Hoje, quem seria a comissão organizadora de um evento como esse? Só desqualificado, só vagabundo, porque a prefeitura está abarrotada de vagabundo, de desqualificado, de gente que não tem compromisso nenhum com o município. E aí dá isso, gente. Passa um 7 de setembro como se fosse um dia qualquer. É um dia qualquer para esses vagabundos, que tem medo de polícia na rua, que faz ato ilícito dentro da máquina pública. Para esses vagabundos é um dia comum, mas para nós, a gente quer aplaudir a nossa polícia. Eu quero aplaudir o corpo de bombeiros. Eu quero aplaudir a guarda municipal. E quero vaiar o prefeito vagabundo. É por isso que ele não vai para a rua. É por isso, gente. É só por isso. Agora, se colocassem hoje uma comissão organizadora, quem seriam esses organizadores, Vanderlei? Tenho até medo. Não, o nível era outro. Dá, né? Gente. As pessoas eram mais engajadas, né? E também o governo tinha o que mostrar, né? Então ele fazia uma programação, você tinha as instituições da cidade funcionavam, né? Nós tínhamos aí, nessa semana da pátria, você promovia jogos de equipes de basquete da cidade, entre uma e outra. Você tinha aí os times de futebol que disputavam campeonatos regionais, fazia aquela rivalidade entre o Alto e a Várzea. Você tinha as pessoas eram dadas as manifestações e as coisas ficava até mais fácil de organizar, né? Hoje se desmantelou tudo. Nós não temos hoje o menor apoio aos clubes de futebol da cidade, por exemplo, todos eles definhando, esperando a hora de fechar, né, e de vender o campo para fazer um empreendimento imobiliário qualquer, porque não tem nenhuma participação, não tem nenhuma organização por parte da prefeitura nisso. E temos hoje muito mais equipamentos
do que tínhamos naquela época, né? Com certeza. Antes a gente tinha que ficar dependendo de quadra emprestada para um futebol de salão. Nós temos o Pedrão, que é um dos melhores ginásios do interior do estado, né? Que poderia se fazer ali uma Semana da Pátria, ali, fazer os eventos, criar uma rotina, né? Para poder fazer marcar essa data, né? Esse material, inclusive, que você está mostrando hoje, essa programação de aniversário, de Semana da Pátria, é um material que veio guardado pelo Sumaviel ao longo dos anos, né? E chegou às mãos do Promemória essa semana, um presente do veterinário Zé Pereira. Doutor Zé Pereira, né, que fez esse... Aliás, vamos conversar com ele aqui sobre isso, né? Ele vai vamos convidá-lo aí para passar Vamos convidar o Zé Pereira para vir aqui para falar sobre isso, porque realmente, né, foi uma atitude um material que foi guardado, muito bacana. Né? E a gente vai pesquisar em cima desse material que chegou às nossas mãos agora, que completa o acervo, né? Nós tínhamos o acervo do Osíris Raul e o acervo do Varejão, são dois acervos fortes, né? E o material do Sumaviel é, na verdade, o embrião do Museu de Teresópolis, que é o Mamute, né? Nós já tivemos aqui em Teresópolis um museu, que era o material do Sumaviel, que ele arrumou um espaço, expunha as coisas, né? Então, hoje o material do Sumaviel está com a gente e a gente vai ter mais condições de avançar sobre algumas informações que estão guardadas ali e não havia em outros acervos, né? Inclusive, tem que antecipar uma coisa fantástica que eu encontrei nesse acervo do Sumaviel. Opa! Eu sempre ouvi falar de um jornal aqui em Teresópolis chamado Teresópolis, pouco conhecido, não é o Teresópolis de 23, do Olegário Bernardes, era só Teresópolis. É só Teresópolis, o jornal do Leôncio Brunet, aquele que levou tiro na Câmara, naquela briga de 1912, que tomou tiro, e que deu tiro também. Ele era tinha aquela ligação da Câmara e tal, e eles criaram aqui um jornal chamado Teresópolis. Esse jornal Teresópolis, ele é citado no Teresopolitano, que eram os dois jornais da época, onde o Teresopolitano faz uma crítica a ele, dizendo que esse jornal era tão difícil de encontrar que depois de percorrer Seca e Meca e Olivares de Santarém, que era uma gíria antiga, uma forma de dizer que eu percorri os lugares mais impossíveis de chegar no mundo, e não consegui esse jornal, porque é um jornal feito em Niterói, bancado pelos políticos de poder da época, mas muito interessante. Está lá um exemplar impecável, novinho, do jornal Teresópolis, de 1911, Caramba, olha que nesse acervo do Sumaviel. Muito bom saber que as pessoas guardaram, encaminharam para alguém que guardou, e aí alguém vai, quando morre a família, doa para alguém que guardou, que é o Zé Pereira. O Zé Pereira, vendo agora a necessidade de eu avançar em algumas pesquisas que a gente tem feito, ele vai me passar esse material para eu avançar nas pesquisas de material em cima de coisas que eu não tenho, né, nos nossos acervos, né? Então é muito interessante você poder encontrar essas informações, né? Muito legal. Estão todas lá, né? Porque alguém guardou. Ô Rica, vamos colocar as fotos do dia aí, por favor, senão a gente vai falar só de pátria aqui, rapidinho, só para a gente finalizar. Foto do dia. Olha a foto do dia, gente. Belíssima foto, por sinal. Essa foto do dia é uma foto de 1940, embora não pareça muito, mas é 40. Está lá a torre da igreja, lá naquele povoado no cantinho, da Várzea, né? 1940, essa foto é interessante porque nós temos aí, até os anos 40, 2 bairros na cidade principais, Alto e Várzea. E não havia eles eram distantes um do outro, a ligação era difícil, não havia ligação ainda. Você tinha um caminho entre um bairro e outro, você não tinha uma cidade entre um bairro e outro, né? Hoje você caminha do Alto à Várzea. É como se fossem 2 vilarejos, né? Eram 2 vilarejos. Então, para você vir do Alto à Várzea, você passava pelo caminho, e o caminho, sem povoação nenhuma, era reta. Então, a gente consegue, talvez, mostrando a imagem de novo, você vai ver o que era reta. É um caminho, simplesmente. É uma linha traçada. Na imagem sem a barrinha, a gente consegue ver melhor o caminho. É embaixo, né? É embaixo, ali você tem que legal, você gente, tem o caminho, são 2 ou 3 construções só, e mesmo assim construções afastadas. E eram nada, né? Dando um zoom nessa imagem, você encontra, nós temos ali lá ali próximo, esse Morro do Meio, o Morro dos Pinheiros, então você tem ali a sede da fazendinha, aparece nessa imagem, que é uma imagem com muita qualidade, também material recente, que eu não conhecia. Eu conhecia essa imagem de qualidade ruim, mas eu tenho essa imagem hoje com qualidade alta resolução. Então dá para você identificar os prédios, né, prédio da prefeitura, alguns pontos de povoação da Várzea. Muito interessante essa imagem dos anos 40, 1940. Legal, gente, e aí a segunda imagem, que mostra só a Várzea, no caso, também dos anos 40, né? 40, um pouquinho mais à frente, 45, por aí. Antes de 50. Está aí a torre sem o relógio, então é antes de 44, início dos anos 40.
Então, é uma referência que a gente tem de anos, é a torre da igreja, né? Muito bacana. Você vai ter torre na igreja. A torre da igreja é escura, né? Ela é de 1940, até 44 ela é sempre escura, até 44 sem relógio, a partir de 44 com relógio. E a partir de 57 tom claro, né? Tom bege, né? Então todas as fotos da igreja onde ela tiver com o tom o tom mais escuro é uma imagem, e com o relógio é de 44 a 57. E ela está lá escura, sem relógio, entre 39 e 44, que é o período que ela ficou sem relógio, o relógio foi colocado nos anos 44. Tá vendo, então, gente? Essa imagem é interessante. E essa é a várzea que a gente vê naquela outra imagem anterior. É uma imagem tirada da trilha do sino, não sei que ponto exatamente, mas ali próximo, abrigo 3, tem um local onde quem faz a trilha, né? Ela clareia, você vê a cidade. Abertura, né? Tem um ponto ali que você consegue repetir essa imagem dos anos legal. 40. Muito bacana. É uma imagem antiga de Teresópolis, prova de que a cidade não... a cidade antiga não é tão distante assim. Não né? é tão, está aqui, gente, está próximo. Nós temos aí alguns amigos com 40 anos, dos anos 1940. Né? Tem alguns, né? Chefe, obrigado pela participação, bom fim de semana. Prazer estar aqui, cara. Bom fim de semana para nós. Semana que vem a gente está junto de novo, se Deus quiser. Temos aí muita coisa acontecendo, né? Temos aí. Mais uma semana ainda até a outra semana que vai ser julgado que esse tem um julgamento dia aí, 21, né? Vamos ver o que vai acontecer aí com vamos esperar essa cidade, cenas. né? A gente as cenas dos próximos capítulos. Pelo melhor. É uma novela que não termina, né? É isso aí. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com o resultado de promoção. Então fica ligado para saber se você é um dos contemplados aí com o ingresso para a FEPOR. Daqui a pouco a gente está de volta.